Nós vamos continuar falando, né, a respeito dos problemas econômicos que acontecem. E na aula de hoje nós vamos falar até um pouco de investimento. Mas o problema para a gente falar em investimento, primeiro nós temos que falar a respeito do endividamento. O endividamento é algo que assusta o Brasil muito e tem trazido problemas sérios e prejudicando muito o nosso país, esse endividamento. Por quê? Porque os cartões de crédito cobram juros mais caros, o banco cobra juros mais caros, porque o povo está endividado. E no Brasil, então, as coisas são mais caras que nos outros países, em outros países que não tem esse endividamento da população igual tem no Brasil. Então, o Brasil prioriza muito o consumo, porém que o povo não sabe consumir, e com isso as empresas, elas criam vários e vários financiamentos diários, constantes, para que as pessoas fiquem endividadas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, ela encomendou uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, de dezembro de 2020, na qual apontou que 66,3% dos consumidores estão endividados, uma alta de 3 pontos percentual em relação a novembro. No comparativo anual, o indicador registrou um aumento de 0,7 pontos percentuais. Isso é um fato importante, porque o endividamento das pessoas, no geral, ela aumentou. Aumentou muito, né? E a gente fala 0,7. Mas o principal ponto é que 66,3% da população, ou seja, 2/3 da população do Brasil está endividada, sobrando apenas 1/3 que não está endividada. E com isso a gente fica nas mãos dos bancos. O total de famílias com dívidas, né, em atraso apresentou uma quarta redução consecutiva, né, de meio ponto percentual, passando de 25,7 para 25,2 de novembro e dezembro. Ou seja, muitas pessoas aproveitaram o 13º para pagar suas dívidas, visto que esse ano não foi um ano de muitas festas, visto que esse ano foi um ano de menos viagem, menos gastos com relação ao Natal, igual tinha nos outros anos. E com isso favoreceu um pouco a queda do endividamento das famílias, não das pessoas em geral. Em relação aos tipos de dívida, a proporção dos brasileiros que utilizam cartão de crédito voltou a crescer, praticamente 80% das famílias, em uma taxa muito grande, né? Maior taxa desde janeiro de 2020, mantendo como principal modalidade de endividamento. Então, os cartões de crédito, muitas vezes as pessoas não conseguem controlar os seus gastos, os cartões eles oferecem com um limite acima do que a pessoa pode pagar. E isso faz com que, né, a pessoa compre bastante e, como não tem um planejamento, uma educação financeira, ela vai gastar mais, vai se afogar em dívidas. É muito comum as pessoas chegarem para comprar, né, e falam assim, 10 prestação de 30, 10 prestação de 40, 10 prestação de 70, e a pessoa pensa nisso. Esses dias, né, vi pessoas dividindo contas de supermercado, sendo que todo mês ele tem que ir no supermercado fazer compras, então é uma compra que não pode ser dividida em hipótese nenhuma. Com a pessoa comprando um remédio dela, dividindo de várias vezes, é um remédio que ela vai comprar todo mês, que ela tem pressão alta. Então os remédios da pressão ela dividindo de 3 vezes. No outro mês ela tem que comprar de novo, aí ela vai dividir de 3 vezes, no outro mês ela vai comprar de novo, vai dividir de 3 vezes. No outro mês ela vai comprar, ela vai passar para ter 4 prestações do mesmo remédio, sem ter acabando de pagar a primeira. Ela vai ter, e com isso o salário da pessoa vai achatando, vai encolhendo. Porque a partir do momento que você parcelou uma dívida, no outro mês o seu salário tem que abater o valor daquela parcela, ou seja, o seu salário vai cair. Outro ponto importante é que o brasileiro não sabe, é que em 8 meses do ano tem imprevisto. 4 meses não, ou seja, 100% a mais dos meses nós temos imprevisto. Em 4 você não tem, em 8. O que é imprevisto? O imprevisto é um casamento que você tem que comprar um terno, tem que comprar uma calça, tem que comprar um presente. O imprevisto é o aniversário de alguém,
né, da família que você vai ter que fazer uma festinha, é a visita de alguém que chega na sua casa, é o carro que estragou uma peça, você tem que trocar, é uma parte lá da casa que estragou, você vai ter que trocar, uma pintura da casa que você vai ter que fazer, certo? Então, os imprevistos eles vão acontecer porque eles fazem parte da nossa rotina. Sempre vai haver imprevistos. Porém, nem sempre é ruim a gente comprar a prazo. Comprar a prazo pode ser uma opção. Comprar a prazo pode ser uma opção quando você estiver investindo. Se você estiver investindo, comprar a prazo pode ser muito bacana. Pode ser muito bom. Porque você vai pegar aquele capital emprestado, vamos supor que você pegou 100 mil reais, vai aplicar aquele capital num investimento que você vai ganhar 10, 15, 20%, 1% que seja. Então ganhou 10%, depois você vai pagar aquele capital que você pegou, pagar os juros, ainda vai sobrar com lucro. Isso é investimento. O investimento é quando você pega o dinheiro para gerar dinheiro. Então você é um viajante, precisa de um carro mais econômico, porque seu carro está gastando muito combustível, seu carro está gastando muita oficina, você vai trocar seu carro e através da troca do carro você vai ter um carro mais econômico que vai te propiciar as viagens mais rápidas, né, com menor custo. Isso é investimento. Aí se o investimento tirar o valor que você está gastando a mais, você não promove o investimento. O problema é que quando você investe, mesmo assim continua gastando mais do que o valor que você investiu. Ou seja, você vai ter que pagar mais dinheiro, ao invés de tirar o dinheiro do investimento. Outra coisa, você vai chegar lá, vai comprar um celular, o celular é 2 mil, 10 prestação de 200. A pessoa vai lá comprar 10 prestação de 200. Se ela tivesse o dinheiro à vista e não tivesse dado nenhum desconto lá na empresa, no local que ela está comprando, na loja, ela deveria pagar a primeira parcela, que se for para pagar de imediato a primeira parcela, e pegar os outros 1.800 e aplicar. E todo mês ela ia lá, tirava de R$ 200, pagaria a parcela, mas continuaria com o resto do dinheiro aplicando. Ao final do pagamento ela teria ganhado juros. Porém, o que o brasileiro faz? O brasileiro tem os 2 mil para comprar à vista, ele vai lá, gasta os 200 e pega os 1.800 que sobrou, compra outra coisa de parcelada e compra outra coisa parcelada e no final ele vai estar pagando um punhado de parcela. Vai ter um punhado de bens, mas vai estar pagando um punhado de parcela e muitas vezes com a desvalorização aquele bem já não vai valer. Então algumas pessoas dividem um celular de 20 vezes, 30 vezes e ao final da divisão ela já está querendo trocar de celular de novo. Tá? E muitas vezes ela vai estar gastando dinheiro em vez de investindo. Então, é importante você, quando for comprar a prazo, observar o planejamento. O que você tem que fazer para comprar a prazo? Ah, eu quero comprar uma casa própria porque o meu aluguel eu pago 2 mil de aluguel e a prestação da casa própria é 1.800, 1.900, é 2 mil. Aí você vai planejar como que você vai adquirir aquele bem, a casa própria. Você tem condição de pagar os 2 mil por mês? Você tem condição de fazer isso? Você tem condição de pagar da entrada? Você tem condições de tudo ou você vai ter que financiar tudo? Então esse é um ponto que a pessoa tem que olhar. A pessoa simplesmente não pode chegar e querer fazer alguma coisa sem o planejamento. Então o planejamento é importante você pegar, colocar no papel e escrever tudo que você está precisando. O bom mesmo, né, é quando a pessoa tem condições de comprar à vista. Porque quando ela compra a prazo, ela tem que lembrar que o salário dela do mês que vem vale menos. Quando você compra à vista, o seu salário do outro mês vem limpo. Você chega no local, você fala assim, eu posso te pagar tanto. O celular custa 2 mil, você chega e oferece para o dono da loja 1.900, 1.800. Você consegue, muitas vezes, ter esse poder de barganha. Tem muitas lojas que dão um desconto à vista. E tem outras lojas que preferem parcelar. Por quê? Porque quer ganhar seus juros. Porque, além de vender o produto, ela tem uma financeira. Hoje, a grande maioria das lojas tem uma financeira. Você pega o Magazine Luiza. O Magazine Luiza te empresta dinheiro, você tem um financeiro. As lojas Zema. Você chega lá, ela tem um financeiro dela.
que ela prefere te vender a prazo do que te vender à vista. Muito melhor para eles. Por quê? Porque eles estão ganhando, além de estar ganhando dinheiro da venda do produto, ela está ganhando juros em cima de você. Então é isso que acontece. Agora vamos voltar na aula passada. Na aula passada nós apresentamos essa propaganda de uma empresa que está vendendo carro da Fiat. E ela te deu que o valor do financiamento era 22.100 de entrada, mais 35 de 599, sendo uma parcela final de 11.479. O valor do carro à vista é 43.990. Então nós vamos lá para o Excel, nós vamos simular o que está acontecendo aqui. Então nós temos aqui que o veículo à vista ele custa 43.990. Aquele veículo a prazo, ele custa 22.000. A prazo ele custa 22.100 de entrada, mais 35 parcelas de 599, mais uma parcela residual de 11.479,25. Nós sabemos que a taxa de poupança hoje ela está em 25%. Em 25%, em 0,26% ao mês. Certo? 0,26% vai me dar algo em torno de 0,000, né, tirando a porcentagem. Então, vamos fazer uma simulação para ver quanto tempo nós gastaríamos para pagar o carro. No primeiro mês, aqui vai ser as prestações, os juros que ela vai estar te rendendo. Caso você não fosse comprar esse carro à vista e fizesse o depósito do valor, como se você estivesse pagando a prestação todo mês, numa caderneta de poupança. Então, no primeiro mês, sei lá, e depositaria 22.100. No segundo mês, ela teria rendido esses juros aqui, certo? E você iria pagar essa parcela. Então, colocando na forma do igual, eu iria pagar essa parcela, mais essa parcela aqui, multiplicada pelos juros. Os juros somente da segunda parcela. 1 mais os juros aqui, ficou essa parcela aqui. Esqueci do vezes aqui. Vezes. Então ficou o valor de 599, mais o valor dessa parcela, mais os juros. Aqui eu coloquei um S cifrão antes do valor, para ele manter constante os juros ao longo do tempo. Então, no primeiro mês ele teria isso. Aqui é o valor do carro. O carro, supondo que ele não aumentou o preço, 43.990. Certo? No Excel tem a facilidade das fórmulas, simplesmente você puxar aqui, ele vai repetir as fórmulas para mim. Certo? Do lado de cá você tem o valor do carro à vista. Certo? Então no primeiro mês você tinha 22.100, no segundo mês 22.756, ou seja, é os juros desse valor mais essa parcela. No terceiro mês você teria os juros desse valor aqui, mais essa parcela. E assim por diante, todo mês, porque essa aqui vai estar dentro da poupança, do mês para o outro ele vai render juros. Antes você gastaria a entrada mais 36 parcelas para pagar o carro. Seu carro seria seu depois de 3 anos e 1 mês. Depois de 3 anos e 1 mês você teria seu carro. Dessa maneira aqui, você vai ter seu carro depois de 32 meses, menos de 3 anos. Quanto que você teria economizado? Para ver a economia, esse menos esse. Se eu puxar aqui no Excel, ele já faz as contas para mim.
você teria economizado R$ 13.730,67. Certo? Então, esse é o valor que você iria economizar. 13.730. Você iria conseguir pagar seu carro, igual nós já mostramos aqui, com 32 meses. Com 32 meses você chegaria e negociaria um carro à vista. Qual que é a diferença? Quando você comprou o carro da maneira que a empresa te forneceu, no final do período você teria um carro de 57 mil, totalmente valorizado, que era um carro há 3 anos atrás um carro zero, aqui você vai ter um carro com 3 anos de uso. E aqui você vai ter um carro com 4 meses de uso e economizado 13.730. Então, além da economia dos 13.730, você teria essa diferença, que você teria um carro novo, pago, quitado, ao passo, nesse ponto aqui você teria um carro novo, quitado, e aqui você teria um carro velho e já precisando de troca. Então essa é uma diferença de compra com o dinheiro e de compra sem o dinheiro. Você teria um item mais valorizado e gasto muito menos capital. Certo? E um outro ponto importante é que, se por acaso você conseguir um investimento melhor do que a poupança, que hoje tem muitos, se você conseguir um investimento melhor do que a poupança, certo? Então aqui foi 2.100. Hoje tem alguns investimentos que vai te dar algo em torno de 0,45% ao mês, que a gente vai ver na semana que vem, que é o chamado de Tesouro Direto. Então, se você investir em alguma coisa melhor do que a poupança, você vai ver que esse investimento você vai conseguir tirar muito mais rápido do que a poupança. Porque a poupança não é um bom investimento. Então, se você conseguisse o juro de 1,45, certo? Com juros de 1,45, nós vamos conseguir tirar o preço do carro. Vou colocar aqui, ó, esse valor menos esse aqui, só para a gente ver quando é que eu teria tirado o preço do carro. Você teria tirado o preço do carro com 30 meses. E em relação a esse investimento aqui, você teria tido uma economia de R$ 16.000 ao longo do período. Ou seja, nesse aqui, se você tivesse pagando o seu dinheiro fosse a conta, você teria um carro velho e mais R$ 0. Nesse aqui você teria um carro novo, que seria um carro com 6 meses de uso e mais 16.219 no banco. Então, gente, pensa direito antes de comprar qualquer coisa financiada. Pense direito antes de pagar juros. Tá certo? As empresas não querem que o brasileiro aprenda a comprar, aprenda a negociar. Isso aí, um grande abraço a todos.